Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. Estamos na 28ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, porque sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, Jesus critica de uma forma contundente os líderes religiosos de sua época. Por quê? Por causa da hipocrisia. A hipocrisia é realmente uma doença terrível que a gente até hoje ainda passamos por ela, né? Ou seja, hipócrita é aquele, significa ator, aquele que está encenando, aquele que não é autêntico. E uma religiosidade autêntica, uma manifestação religiosa autêntica é diferente, totalmente diferente de uma mera casca, ou seja, uma mera simplesmente você colocar uma roupagem, simplesmente você colocar uma casca como se fosse uma maquiagem numa visão religiosa, no aspecto religioso, no aspecto de um comprometimento com a nossa fé. Então, Jesus não aceita uma religião ou uma fé apenas de imagens, apenas de superficiais, uma visão superficial. Não, é preciso que a gente tenha essa palavra que corta como uma espada de dois gumes, que ela realmente penetre fundo no nosso coração, na nossa vida, para que a gente possa realmente viver intensamente essa palavra e não meramente superficialmente como a gente vê aqui. Quando ele diz: ai de vós, fariseus, porque os fariseus, não adianta nada você pagar o dízimo, não adianta nada você fazer N coisas se o seu coração está cheio de coisas ruins. Se você não der vazão também para a justiça, a paz, o amor. Então tem muita gente que se diz cristão, mas que carrega ódio, que fala mal das pessoas, que denegre o outro, que calunia. Então tantas coisas, mas não adianta nada você fazer N coisas se você realmente não procura verdadeiramente uma conversão, uma mudança de vida. Então não adianta, eles pagam o dízimo da hortelã, da arruda, todas as ervas, mas deixa de lado a justiça e o amor. Quem deixar de lado a justiça e o amor, então realmente deixa de lado a essência. Como diz a música: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então é preciso que a gente busque o reino de Deus, a sua justiça, o amor desse reino. E aí sim a gente vai viver de uma maneira realmente autêntica a nossa fé. Mestres da lei também: ai de vós, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vocês não mexem com um dedinho. Então é muito fácil colocar cargas em preceitos que eles criaram, tantos e tantos preceitos, mais de 600 preceitos judaicos, mas para os outros.
Eles não são capazes. E além de tudo, eles querem os primeiros lugares, eles querem ser cumprimentados, eles querem ser as pessoas mais importantes. Ainda hoje nós temos líderes religiosos e nós temos até mesmo agentes pastoral que às vezes pecam nesse sentido. Ou seja, pessoas que querem ser, estão ali não para servir, mas para ser servido, para ter notoriedade. Então esse não é o sentido. Assim como não era sentido, e era um sentido totalmente deturpado, de como os mestres da lei, os fariseus, vivenciavam essa fé, entre aspas. Que a gente vive intensamente essa fé e que a gente procura viver com autenticidade, que a gente não seja hipócrita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.